Olá pessoal, boa noite. Hoje infiltrado na clã de Spike Lee. Eu vou manter a ideia da sedução, já que na semana passada algumas pessoas falaram para manter, então vem comigo, gente. Chega aqui, vem. Rodrigo, já? Nossa, que rápido. Peraí. Olá, gente, boa noite. João, Cássio, Léo. Rodrigo já e Rodrigo também tá na sedução hoje, hein? Ai, meu Visual Deus. inspirado pelo filme, tá? Isso, Né? personagem do Adam Driver, Né? né? Com duas referências. Uma é referência ao filme, a outra referência é O Senhor dos Anéis. Muito bem. Senhor dos Anéis, pô, por que o Senhor dos Não, porque Anéis? na verdade isso daqui eu tenho esses anéis, é do Senhor dos Anéis mesmo, tem as inscrições. Ah, que ótimo. E fica nessa correntinha. Eu comprei no Wish, só que aí eu não sabia o tamanho, aí o negócio fica enorme no meu dedo, aí eu coloquei numa correntinha. Entendi, entendi. O Oi, reflexo gente! está sensacional. Dá para ver a Né, imagem. tá o computador. Eu vou colocar umas nudes aqui no computador, né? Oi, Arthur. Olá, Eu vou tirar, Gabi. gente. Depois eu coloco Inês, de boa novo. noite. Flávio, boa noite. Boa noite, Flávio. Então, para quem está entrando, hoje o filme é infiltrado na clã do Spike Lee. Filme importantíssimo, como quase todos os filmes, Uhum. acho que todos os filmes do Spike Lee. Aliás, um dos motivos da gente ter escolhido ele é por conta do lançamento há pouco tempo agora do Spike Lee na Netflix, o Destacamento Blood, que eu acho que os dois, eu diria até que os dois têm conexões muito próximas, assim, além deles terem sido realizados de forma próxima, né, 2 anos de diferença, mais ou menos, as questões que são levantadas são muito interessantes, porque as curvas que ele faz do passado para o presente, né, fazendo uma análise do que foi no passado e do que é hoje no presente. Oi, Elisa, oi, Mark, Luciana, boa noite. Eu adoro dar boa noite para as pessoas, porque é muito fofo as pessoas entrando. É muito legal. Boa noite, gente. Né, o Robson me representa nesse ponto. Bom, vamos começar, Rob? Vai lá, vai lá. Gente, ó, Beleza. só para quem quiser já comentar questões do filme, já quiser colocar para quem assistiu, ou mesmo do Spike Lee, ou das questões do Spike Lee. Assim como na semana passada, acho que é legal ter essa fala inicial para pontuar. O filme ele traz questões, como todos os filmes do Spike Lee, né, questões raciais importantes. O meu lugar de fala não é, obviamente, a questão racial. Meu lugar de fala tem outros lugares na execução do filme, questões técnicas e a contemporaneidade que ele traz, as reflexões que ele traz. E para mim, enquanto um ser branco, os lugares de privilégio, né? O que o nosso Uhum. privilégio branco traz aí para poder refletir. Então, as pessoas que quiserem, que se sentirem à vontade de falar sobre as questões raciais, por favor, Uhum. estejam bem-vindos nas falas que a gente vai tentar abrir o espaço para ouvir, tá bom? Por favor, todas as vozes aqui são ouvidas e principalmente, a gente está aqui principalmente para falar. A gente tem uma coisa muito pessoal com os filmes, né? A gente fala mais das questões de como os filmes mexem com a gente do que questões técnicas, por exemplo, né? E Sim, esse é um filme que mexe bastante, né? sim. Rob, eu vou começar lendo a sinopse para quem não viu o filme, né? Tá? Ah, Em ok. 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, consegue se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunica com os outros membros do grupo por meio de telefonemas e cartas, e quando precisava estar fisicamente presente, ele envia um outro policial branco em seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron fica próximo do líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Né? Ótimo, Deixa eu colocar o meu computador no mute. tudo bem. Né? Então, Olha, te chamaram de Fred Mercury, Rodrigo. Eles estão. olha, tô poderoso. Vou colocar o óculos só por causa disso. Mas aí vocês vão ver tudo que tá na minha tela, então não. Vão ver os nudes que aparecem na tela mentira. Então, Ah, beleza, ó.
logo no início do filme, primeira cena do filme, na verdade, ele pega aquela cena apoteótica do E o Vento Levou, né? Que quando a Scarlett está passando por todos aqueles corpos durante a Guerra da Secessão, a Guerra Civil, na Guerra da Secessão, não lembro. Posso estar errado, tá? Com uma dublagem diferente, né? Porque tem uma coisa cômica. Eles colocam depois um discurso extremamente racista feito pelo Alec Baldwin, né? Que é uma ceninha que ele faz é sensacional, Sim. né? E durante o filme a gente vê vários filmes sendo citados, né? O primeiro que ele, na verdade, ele não só cita, mas ele mostra uma cena é E o Vento Levou. Você acha que a gente pode dizer que o Spike Lee ele se apoia no próprio cinema para construir o seu próprio cinema? O Spike Lee tem uma coisa muito interessante, assim, acho que de todos os filmes, né, da filmografia inteira dele. Ele é um apaixonado por cinema, isso é muito claro. Quando você assiste os filmes dele, você percebe nitidamente que tem uma paixão ali por cinema. E quando você conhece a figura, ele está o tempo todo falando sobre questões do cinema, né? Ele opina sobre filmes, ele assiste filmes, ele comenta sobre eles, né? Então, e o mais interessante, que eu acho que é o que ele faz nos filmes dele, e que ele faz bastante no Infiltrado na Clã, é que ele problematiza os filmes a partir... ele não cancela o filme, né? Ele problematiza, ele analisa, ele traz questões e pensa de que forma que aquele filme ou aqueles filmes que ele está colocando podem ser reestruturados, repensados, analisados a partir da sociedade contemporânea, como que ele se transformou, se ele envelheceu, se ele não envelheceu, se ele ficou datado, não está datado, se ele tem problemas. Eu acho que isso fica muito claro quando ele coloca trechos de filmes no Infiltrado na Clã, e ele faz isso em outros filmes também. No Destacamento Blood também ele faz. Acho que sim, eu acho que é isso, eu acho que sim. Eu acho que ele se inspira e eu acho que ele coloca esse cinema como ponto de partida para uma reflexão mesmo, né? Uhum. Desde o cinema Não. atual até aquele que já foi construído anteriormente e tudo mais. Eu tenho uma impressão, você me corrija se eu estiver errado, que o Spike Lee, por exemplo, o E o Vento Levou e um outro filme que eu não vou citar, porque esse filme as pessoas têm que assistir depois de ver a 13ª Emenda e Infiltrado da Clã. Na verdade, só ver a 13ª Emenda já está liberado. Então não vou citar esse filme porque eu não quero colocar nas minhas referências. Eu Sou Negro, a gente já falou semana passada dos dois, né? Acho que é legal repetir e falar dos dois. Não, é que esse filme não é citado no Eu Não Sou Seu Negro, é citado na 13ª Emenda. Né? Assim, Então, os filmes citados eles sempre vêm com algum tipo de problematização. Seja num próprio discurso falando sobre o filme, seja num bate-papo entre personagens, né? Por exemplo, a gente tem aquela cena maravilhosa com Harry Belafonte contando um caso de um rapaz que foi torturado e morto no começo do século, junto com em contraposição com a cena do ritual da KKK, né? E com eles assistindo esse filme que eu falei. Só que assim, o Spike Lee, para mim, dá a impressão de que ele problematiza os filmes, mas ele não quer que deixe de assistir. Para mim dá a impressão assim, que ele ama cinema e que ele fala, assistam cinema, assistam tudo. Só que não deixem de problematizar. E ele quer problematizar porque ele gosta de cinema. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí. Óbvio, assim, isso ele faz nos filmes. Ele tem quando ele fala, a pessoa, né, física, não o diretor, né, ele tem posicionamentos bastante críticos. Então, tem textos e vídeos dele que ele chama de Magical Negro, né? Uhum. Ele conta um pouco a história do cinema americano e de como o cinema americano utiliza da figura do branco, né, para ser o salvador daquele negro, né, ou daquela figura, ele melhora aquela figura, enfim, que acontece em alguns vários filmes americanos.
E então ele tem um texto, ele fala sobre isso. Eu acho que é mais legal ver. Então, quem dá um Google aí, procura esse texto ou vídeo do Spike Lee falando sobre a questão do Magical Negro. Que a gente Se falou. alguém achar, manda pra gente, porque a gente prometeu O texto tem que postar isso daí há semanas atrás. Só que a gente não achou o vídeo dele falando e nem o texto dele, a gente achou reportagem sobre. Então, se achar, manda pra gente dar uma postada. Só pegar algumas coisas aqui, o Arthur Kermon, foi ele próprio que estava semana passada no Moonlight? Foi. Ah, obrigado, Arthur, por estar aqui de novo. Ele falou que a Guerra de Secessão é do E o Vento Levou, então eu não estava tão errado, né? Aí, na hora que você estava falando de alguma coisa do modo dele citar cinema, né? Ele falou que, sem contar que dessa forma ele faz uma crítica ao próprio nascimento racista do cinema. Fato. Obrigado, Arthur, pela contribuição. Isso. Marcelo. Isso daqui eu vou deixar um pouquinho para depois, tá, Marcelo? Que tá na minha pauta aqui, tá? Vai. Pegando aqui. O filme, ele é um filme de 2018. Sim. Com uma trama que se passa em 78, baseado em fatos reais, né? Que estão num livro do próprio nome, escrito pelo próprio Ron Stallworth, né? Aliás, eu adoro até o começo que ele coloca this joint is based on some fucking real thing. Alguma coisa assim. Tipo, essa parada... Né? Tanto que, assim, no final ele coloca a Spike Lee Joint, uma parada de Spike Lee, não um filme de Spike Lee, né? Fala assim, meu, sensacional. Então, é baseado em fatos reais. E, em dado momento, ele coloca imagens documentais de 2017. Que incluem até o personagem do Topher Grace, o David Duke, que é um grande líder da Ku Klux Klan em 78, e que continua sendo um líder da Ku Klux Klan em 2017, né? Essa pessoa ainda existe e ainda continua fazendo as merdas dele, né? Sim. E coloca manifestações de ambos os lados. Uma fala do Donald Trump tentando diminuir as coisas para o lado dos racistas, né? Eu posso dizer que quando ele faz isso daí, ele traz para os tempos atuais as mesmas inquietações daquela época e também coloca um pouco de pessimismo, porque ele está mostrando que 29 depois não mudou muita coisa, quizá se não mudou nada, né? Pois é. Ai, que deprê. Gente, é triste, mas sim, eu acho que sim. Eu acho que as questões de 30 anos atrás, elas continuam emergentes, problemáticas, são questões bastante atuais. As questões que se tinham, né, na década de 70 e 80, elas continuam ainda pululando, trazendo questões graves, né, relacionadas a todos os tipos de preconceito. Lógico que o Spike Lee, ele traz mais a questão racial, o racismo e tudo mais, mas tem e o fascismo também, né? Mas ele tem, mas tem todas as outras questões que existiam há 30 anos atrás e que elas continuam sendo exaustivamente discutidas, debatidas, e às vezes exaustivo de perceber que parte da população tem dificuldade, né? Não sei nem se é a palavra dificuldade, acho que é bizarro, assim, tipo... Então você vê o Donald Trump... aliás, o Donald Trump é citado nos dois filmes dele. No Destacamento Bloods, ele também coloca o Trump bastante incisivamente, assim. Sim. Porque, obviamente, é a história dos Estados Unidos atual. Diga. O João Vitor Kolansky falou: as questões só se colocaram em outra roupagem, mas as dores estruturais são as mesmas. João, concordo com você. Ao mesmo tempo, no próprio filme dá para perceber que a roupagem não mudou tanto. Isso aqui é muito pior, entendeu? Assim, do Ku Klux Klan, por exemplo, a roupa, né, continua... Não, porque você vê o discurso, o modo como as pessoas estão fazendo, assim, tipo, parece que o tempo não passou e que as coisas... coisas que nunca deveriam ter existido nem mudaram. Coruja, meu bem. Seja bem-vindo. Em Brasília da Sarah Winter, né? Com referências bizarríssimas do Ku Klux Klan. Então, é isso, né? Então, fica essa angústia, assim, de perceber. Ao mesmo tempo, assim, eu não acho que seja totalmente pessimista, assim, no sentido de, olha, não aconteceu nada, né? Eu acho que ele
traz a questão para justamente falar, olha, éramos assim, continuamos com vários problemas aqui assim, porém, algum mecanismo ou outro se alterou. Quais são esses processos de alteração e como que a gente, então, a partir deles, a gente interage? Porque também, senão, a gente se mata todo mundo, né? Então, vai todo mundo ficar em depressão e tal. A gente já está, né, nesse processo depressivo, observando tudo isso, mas... Ó, o Arthur Kermon, ele falou assim, engraçado pensar que o filme em questão, aquele que não vamos citar, né? Vamos chamar esse filme de Lord Voldemort, aquele que não deve ser nomeado, né? Veio após o embargo de imigrantes chineses, as leis de imigração sazonais mexicanas e Black KK Klansman, que é o infiltrado na clã, esse nome é maravilhoso, vem após Trump, né? Sim. Ó, pegando a KKK, em dado momento, eles começam a gritar America first, America first. Quando chegou nessa parte, eu falei assim, para. Aí eu cheguei lá, fui pesquisar e descobri que, na verdade, porque eu achava assim, ele tá fazendo uma referência direta ao Trump, e aí eu vi, na verdade, não, o Trump que tá fazendo uma referência direta à KKK. Esse slogan é da KKK, não é do Trump. Né? A gente pode dizer que quando o Spike Lee faz isso, tá certo que assim, ele tá se baseando em fato real, isso daí aconteceu, então na verdade o filme em si já é uma denúncia, né? Mas quando ele coloca isso daí tão forte, a gente pode dizer que essa é uma espécie de denúncia que ele faz a práticas antiquadas que estão mascaradas de novos ares na política? É uma super denúncia, né? Aliás, ele faz isso com uma maestria impressionante. Nesse filme e no destacamento, ele repete a denúncia e novamente ao Trump, né? Porque eu acho que ele se incomoda, obviamente, eu acho que todo artista americano se incomoda profundamente com a presidência atual de lá. Então ele faz essa provocação incisiva. Eu acho que não tem meio termo, assim, tipo, na navalha, assim, tipo. Não, ele coloca o próprio Trump no filme, né, Rob? Fala, ó, segura aí. Então, inclusive... Nas cenas documentais. Sim, as cenas documentais. A cena final do filme, né, que eu não vou dar spoiler, mas a cena final é super. Você termina o filme e fala, pô, é isso aí. Ó, o Thiago Lemos falou assim, kkk, risada nervosa. Thiago, eu não utilizo kkk, eu utilizo hehehehe, porque eu assisti, acho que em 97, 98, um filme do Alan Parker chamado Mississippi em Chamas. Ai, que maravilha. Que mexeu muito comigo, desde aquela época. E eu não consigo ler kkk como risada. Nunca consegui. Nunca consegui. Então, eu coloco hehehe. Kkk eu não consigo aceitar como risada. Puta merda. Olha, eu confesso que eu nunca tinha colocado pensado nessa questão, assim, com kkk. Nossa, eu sempre, eu não consigo. Não consigo. Ó, vamos deixar um pouquinho mais leve, tá? Tem vários textinhos aí, Rô. Acho que é legal a gente Sim. não, eu tô lendo na medida do possível. O racista que eles assistem no filme, justamente. Esse daí eu já falei. Que o Rodrigo falou, né? Engraçado, o Arthur, engraçado pensar que o filme em questão, que não vamos citar o nome, veio após o embargo. É aquilo que você já leu. Esse daí eu já li. Pode ir para baixo. Ok, é isso aí. Marcelo, infelizmente, o racismo é extremamente enraizado na sociedade, as pessoas acabam reproduzindo até involuntariamente. Elisa, eu vi Mississippi Chamas, é muito bom esse filme, é maravilhoso, Elisa, é lindo de morrer. É impressionante. E é bom porque o Alan Parker morreu recentemente, né? Oi? O Alan Parker morreu recentemente, assim, esse filme, ele é bem... Foi. Uhum. Tive o prazer de aqui o Arthur. Filme no Festival de Cannes, esse final a plateia ficou alguns... Arthur, você é muito chique, Arthur. Né? Festival de Cannes. Tá bom, maravilhoso. Queria também. Ok, Rô, continua. Ok. Vamos falar de coisas um pouquinho mais leves, tá? Em relação ao filme ainda. Por exemplo, para mim o filme ele tem uma estética pop que faz com que ele seja até agradável de ouvir, né? Para mim ele coloca muitas referências pop, ele coloca muita ironia. Em dados momentos, é até cômico o modo como eles fazem, né? Você acha que, de repente, o Spike Lee fazendo desse modo, ele está tentando, de algum jeito,
atingir um público que não coadune com o próprio discurso dele, né? Porque ele faz um filme, é gostoso de assistir. Aí, de repente, ele dá um tapa na cara, só que ele volta a ser gostoso de assistir. Né? Você acha que, de repente, ele está tentando fazer com que esse filme chegue para outros públicos, para, de repente, para até esses públicos que têm uma cabeça que vai um pouquinho para KKK? Essa pergunta é muito legal, porque assim, eu acho que sim, eu acho que o Spike Lee faz isso não é à toa, não é do nada, eu acho que ele propõe mesmo uma linguagem mais próxima de um público mais diverso. Eu acho que ele quer atingir diversos públicos, não só os intelectuais, né, mas as pessoas que estão acostumadas a assistir cinema comercial, que não têm costume de assistir filmes mais cabeça e tal, né? Então eu acho que ele faz essa provocação, sim, o tempo todo nos filmes dele. E eu acho muito legal essa pergunta, porque em dado momento, assim, eu fico pensando em que medida que a arte, o cinema, o teatro, ele se coloca em diálogo com esse público, sabe? Ou com todos os públicos, né? Porque... E não é desmerecendo, obviamente, filmes extremamente intelectuais, filmes extremamente bem construídos. Não é essa a questão. A questão é como que a gente aproxima a arte ou o cinema de um público mais diverso possível, né? Desde aquele que nunca assiste além da DC e Marvel, até um público que é cinéfilo, que é acostumado com cinema. Como que a gente faz essa interligação, né? Como que a gente transforma um roteiro em algo que seja próximo desse discurso de um público geral, assim. Ó, Flávio falou que ao contrário de Faça a Coisa Certa, que é mais pesado, né? E o Arthur colocou aqui, o que eu amo na estética é como ela é toda pensada no movimento da Black Exploitation, movimento da década de 70, que trazia cineastas e atores negros trazendo sua cultura à tela. Total. Inclusive, eu tô quase falando palavrão, só que depois eles monetizam no YouTube, assim. Mas palavrão para falar bem do Spike Lee, né? Ele não só coloca a estética, como ele cita a estética Black Exploitation no meio do filme. Assim, gênio. Como o Chico Buarque fazendo Para Todos e citando no meio que ele faz a música inteira em redondilhas. É o Spike Lee fazendo o cinema dele, né? Eu senti exatamente isso que o Rodrigo falou, o Marcelo. Inicialmente eu comecei assistindo esse filme achando que seria apenas uma comédia para passar o tempo. O Arthur. Aliás, tem um grupo enorme aí de diretores negros e negras nos Estados Unidos, assim, impressionantes, e que fazem ligações e proposições e histórias e questionamentos potentíssimos, assim. A gente já falou nas outras lives, né? Ava DuVernay, o próprio Jordan Peele, diretores de terror, acho que o Corra é um exemplo impressionante de como essa linguagem próxima do público, né, pode ser provocadora, né, e questionadora e tal. Então a gente tem um grupo de brasileiros também, né, de diretores negros e negras incríveis, assim. Sim. Ó, o Arthur colocou aqui. E como ele pegou alguém real, porque a história é real, né? E o transformou no herói do Black Exploitation, Shaft, etc. O meu visual, acho que a Gabriela falou que eu tava um visual pop rock, na verdade é uma homenagem ao filme, tá, Gabriela? Assim, que é essa coisa meio anos 70, disco, né, assim. Eu não consigo ficar com óculos, tá? O nível do público piorou desde Faça a Coisa Certa. Não sei se eu concordo com você, Flávio. Eu acho que assim, a gente está com o público como sempre foi, né? A única diferença é que agora as pessoas não estão sabendo aproveitar o que elas têm, gente, porque era tão difícil assistir filme nos anos 90. Entendeu? Eu fazia coleção de caras, eu fazia coleção de fitas de vídeo para conseguir ver filme bom, a gente não tinha acesso. Eu acho que o problema atual, o público continuou o mesmo. O problema é que as pessoas não estão aproveitando o que está na frente delas. É que eu acho que também tem uma questão que as pessoas elas não estão mais caladas, né? Então, porque na década de 80 e 90, e aí eu acho que a internet ajuda nessa questão, né? As pessoas se manifestavam um pouco com as relações
do mundo, e principalmente com as relações de preconceito, seja racismo, LGBTfobia, machismo, as pessoas passavam pela situação preconceituosa e tinham dificuldade de se expressar. Hoje, as expressões elas estão mais potentes. E vem uma onda, como as pessoas se manifestam mais, vem uma onda contrária, que é justamente esse grupo de pessoas que tenta combater essa fala que busca um mundo mais igualitário, com mais empatia e tudo mais. Justamente, então a pessoa problematiza o racismo, problematiza a LGBTfobia, problematiza o machismo, né? Coloca essas questões em ordem e vem uma onda inversa e faz justamente, né, dizendo que é mimimi, dizendo que é, né, enfim, todas as questões que a gente já sabe e que a internet potencializa. Então, eu acho que está nesse lugar, viu, Flávio? Não sei se as pessoas pioraram. É que tem esse desejo de se manifestar mais fortemente de um grupo de pessoas sobre as questões que nos aflige e os preconceitos que a gente sofre. E, em contraposição, vem um grupo que odeia essa, né? E que diz que é o mimimi, né? E vem na contraposição e fala que as questões têm... não são essas, e não veja bem, aquela coisa toda, né? Eu vou problematizar um pouquinho isso, porque assim, as pessoas não é que... Eu sinto que as pessoas de vez em quando se sentem no dever de colocar, de se posicionar em relação a alguma coisa. Rob, quantas vezes assim eu mandei mensagem pra você perguntando se alguma coisa era fake? Porque eu sabia que você saberia me falar. Porque eu não queria postar antes de saber. Eu tomo tanto cuidado para falar das coisas, para me posicionar sem ter todas as informações, as pessoas simplesmente saem falando e se posicionando. Parece que é um dever de se posicionar em relação a tudo. Só que eu falo, gente, beleza, você pode se posicionar em relação a tudo, mas você tenha informações corretas antes de falar. Não saia falando sem você ter informações o bastante. Se eu não tenho informações o bastante, eu não falo. E se eu não acho que a minha fala vai ser boa, vai ser uma fala construtiva, se eu acho que a minha fala vai ser destrutiva, eu também não me posiciono. Simples assim. Né? O Humberto Eco fala muito bem, eu acho que a internet traz essa questão, né? Ou você está falando isso porque da fake news e da manifestação, porque a internet e as redes sociais trouxeram isso à tona de forma potencializada extremamente, né? E aí o Humberto Eco tem a frase maravilhosa, né? Que poderia trazer uma quantidade de imbecis, né, grande, a potencializar essa questão. E eu acho que sim, né? São dois opostos. Né? A internet ela é interessantíssima, obviamente ela é importantíssima, interessante. Ela pode ser um material incrível de aprofundamento, de estudo, de reconhecimento, de análise, mas também ela pode ser esse espaço de deturpação, de fake news, de dar voz aos idiotas, né? Então é isso. E como que a gente lidar com essas duas questões no mundo contemporâneo, e a gente sofre com isso. Eu sinto que a nossa geração ela tem sofrido muito com isso, né? Com essas questões atuais, assim, o quanto que a gente vê de gente de discurso de ódio na internet, de preconceito, a torto e a direito, né? Então, o quanto que a gente fica incomodado, fica meio perplexo, né? Fala, isso existe mesmo, né? Tem alguns sites que eu nem entro mais, assim, os comentários, né? Tem uns comentários de uns lugares, assim, você fala, meu Deus do céu, realmente existe. Às vezes é bom você ir lá para tomar um choque de realidade, sabe? Você entra naquele espaço e fala, eu preciso tomar um choque de realidade e ver como é que tá o mundo. Só que você sai de lá deprimido, né? Porque é um horror, né? Você tem coisas muito bizarras, assim. Horríveis. Ó, vamos voltar pro filme. Eu vou aproveitar e pegar essa coisa da construção, de uma fala construtiva. Uma coisa que pegou muito no meu coração no filme é que, assim, na parte documental ele mostra cenas do Trump, do David Duke, aí mostra manifestações pró-nazismo, manifestações contra o nazismo, e numa dessas manifestações tem momento que as pessoas são atropeladas por um carro, né? Tudo isso cena real, cena documental. Sim. E depois ele faz uma homenagem mostrando a foto de uma mulher que faleceu nesse atropelamento. Essa mulher é branca. Num filme inteiro, negro, ele coloca citando uma pessoa que morreu numa manifestação contra nazismo, contra nazismo, contra Ku Klux Klan, esses
movimentos, né? Você acha que, ao colocar uma mulher branca nisso daí, ele mostra, e foi isso que eu senti, ele mostra que a luta contra o racismo não é uma luta dos negros, é uma luta de todos nós, e que a partir do momento que o racismo acabar, vai ser melhor para todos nós, independente de cor. Sim. O problema do racismo, na verdade, é o problema do branco, né? Quem é racista é o branco, né? É, Então, justamente o branco é que é racista, né? Então, racismo é coisa de branco, não é coisa de preto. branco, né? Não é coisa de negro. O problema está no branco. Então, Uhum. é fundamental a gente olhar para esse lugar em diversos prismas, né? Desde da questão do privilégio, que é o que eu falei no início da live, né? O quanto sermos brancos somos seres privilegiados nesse lugar, né? Sim. Por inúmeras questões. A gente não precisa nem discorrer aqui, mas são muitas as questões que nos tornam mais privilegiados. Então, sim, eu acho que o Spike Lee ele provoca mesmo ele traz o público e fala assim, olha, vem comigo, né? Vem com a gente, vem com todos, porque senão fica para onde vai? Vai continuar os brancos sendo racistas o tempo todo, né? E o negro lutando para sobreviver nessa sociedade miserável, né? Uhum. Eu acho que é uma provocação mesmo. Eu acho que é Ó, o importantíssimo. Arthur falou um negócio muito legal sobre o anterior, que é o método socrático deveria ser ensinado nas escolas. Sua opinião é uma realidade universal? Vai machucar alguém? É útil para alguém? Acho que a gente tem que fazer essas 3 perguntas antes de se posicionar sempre, né? Ah. Obrigado, Arthur, de novo. Gabriela, vamos todos lutar até morrer, tá? Rob, já chegamos em 31 minutos aqui. Eu acho legal. Ó, gente, Spike Lee, não, a gente tá falando de um filme dele. Provavelmente a gente vai pegar outros, porque Eu, é, então, além do Infiltrado na Clã, assista o Destacamento Blood, que é o filme dele na Netflix, que eu acho que eles fazem uma conexão muito interessante, uhum, né? Principalmente porque os dois são muito atuais. E eu acho que Faça a sim, Coisa Certa, que o Flávio falou várias vezes sobre ele, também é importantíssimo na filmografia do Spike Lee. E aí a gente já sim, conta filmes da Ava DuVernay, esses 2 documentários que a gente falou anterior, né? sim. Desde a 13ª Emenda, Eu Não Sou Seu Negro, os filmes do Jordan Peele, acho que a minissérie da Ava DuVernay também, Os Olhos que Condenam, é maravilhoso. Enfim. Uhum, Também amo sim. Arthur, Spike Lee. Eu tô um pouco me sentindo que eu tenho necessidade de Spike Lee, entendeu? Tá um pouquinho além de amor. Assim, tá um pouco, tá quase É viciante, muito louco também. Eu né? acho legal. Ó, Você tem uma outra pergunta, eu acho que tem a. Pergunta, Rô, que eu acho que tem a ver com essa. então, Tá. não, na verdade, assim, eu queria de repente a gente fazer um panorama do que é o cinema do Spike Lee e principalmente que você fala um pouco assim sobre a importância desse nome para o cinema atual e o quanto que o modo dele fazer cinema muda o próprio modus operandi da indústria, Sim. né? Porque eu tenho a impressão, não sei se eu estou certo, que existe um pré-Spike Lee e um pós-Spike Lee. Tem uma questão aí na história dos Estados Unidos com relação ao Spike Lee que eu acho que é super legal, importante de ser colocado, é que os filmes do Spike Lee por algumas vezes foram concorrentes ao Oscar e por Uhum. todas as vezes ele não ganhou o Oscar. E é muito simbólico que isso seja dito por conta dessa coisa racista que a gente colocou aqui o tempo todo, que os filmes, inclusive, que ganharam dele no ano em que ele concorria, eram filmes com discursos exatamente opostos ao discurso do próprio Spike Lee. Inclusive, discursos que ele próprio problematiza, né? Então, Green Book, Conduzindo Miss Daisy. Eu acho que essa história assim, da filmografia do Spike Lee para o cinema americano é fundamental, sim, mas eu acho que talvez grande parte da população, inclusive americana, não tem noção dessa importância que ele tem para o cinema americano. Assim.
O que é uma pena, assim, porque justamente tem um déficit de reconhecimento da produção que ele faz já de bons anos, assim, né? Em contraponto, existe um grupo de pessoas, americanos ou não, assim como nós, que reconhece todo o valor do Spike Lee e do trabalho que ele tem feito e faz. E eu não sei, eu sinto que tem um reconhecimento da indústria que não vem no prêmio Oscar, que não vem nesses prêmios. Porque quando você vê os nomes que estão junto com ele, que querem produzir, que querem fazer, que querem ver acontecer, eu sinto que tem uma coisa assim, que as pessoas, que o Spike Lee, ele é muito bem visto dentro da indústria, independentemente de prêmio. Ele errou, mas assim, ele tinha que, se você vai comparar o Spike Lee com Não, tinha que ser mais. Né, outros diretores americanos tão importantes quanto o Spike Lee, existe um conflito aí, sabe? São dois pesos e duas medidas na história deles todos, assim. Se você compara, sei lá, Steven Spielberg e, enfim, todos os diretores americanos importantíssimos aí, eles são muito mais tranquilos. Talvez muita gente que está participando da live, talvez nem tenha ouvido falar do Spike Lee. Sim. Em compensação, o Steven Spielberg, por exemplo, todo mundo já ouviu falar. Por quê, né? Qual que é a reflexão que a gente pode tirar disso? Assim, não é em relação à qualidade, porque ambos são interessantíssimos, ambos são incríveis e ambos têm uma filmografia importante, reconhecidíssima, né? Mas por que será que um está mais reconhecido mundialmente, tem mais prêmio, enfim? O Arthur aqui. Arthur, nosso consultor. No ano de Green Book, tivemos Black KK Klansman. No ano de Driving Miss Daisy, conduzindo Miss Daisy, tivemos Faça a Coisa Certa. No ano de The Help, tivemos Fruitvale Station. The Help, eu não lembro qual é o nome desse filme em português. The Help é o filme com a Viola Davis. Eu esqueci em português como é que ficou. Né? Fruitvale Station, gente. Fruitvale Station, a última parada tem no Globoplay. Filmaço, tá? Isso prova como o lugar de fala traz mais visceralidade, mas menos reconhecimento e bilheteria. Lugar de Aí ele coloca lugar de fala na direção. Isso. É fato. Quando moleque eu confundi Spike com Bruce Lee. Ele confundiu Spike Lee com Bruce Lee. É isso, né? Então quer dizer... Histórias Cruzadas, que é sim. Histórias Cruzadas, que é um filme polêmicaço. Super. A Viola Davis deu uma entrevista falando que ela se arrepende de fazer o filme, né? Ela problematiza, né? Obviamente, tem questões ali problematicíssimas, né? Gente, mas precisamos problematizar sempre. O Spike Lee nos ensina isso no próprio cinema dele, né? Justamente, eu acho importante. Importante, inclusive, ver Histórias Cruzadas para tentar fazer essas conexões, né? Porque até hoje as pessoas assistem o Green Book e acham maravilhoso, viu, Rô? Até hoje. As pessoas assistem o Green Book e acham maravilhoso. Mas é porque é isso. É porque não consegue fazer a conexão desse discurso que o Spike Lee coloca, que ele chama de Magical Negro, dessa invisibilidade do negro e o branco que chega transformando e virando a vida do negro melhorei a vida do cara, né? E o quanto que isso é horroroso, né? Enfim, mas eu acho que é isso, é assistir, pensar, repensar, reassistir, ver o que essas White Savior, o Salvador, branco Salvador, é isso aí, Arthur. O povo adora uma trama de White Savior, Arthur falou. Eu tenho que sempre falar o nome das pessoas e colocar o que está escrito inteiro, porque depois quando vai no YouTube não tem os comentários, então eu sempre preciso colocar. Rob, precisamos encerrar mais uma live muito gostosa. Gente, não vou agradecer ainda porque a gente tem algumas coisas para falar, tá? A primeira, assim, não vou falar ainda do filme da semana que vem, mas semana que vem é a primeira semana de setembro e toda a primeira semana do mês nós fazemos lives sobre cinema nacional, cinema brasileiro. Aí, como a gente já falou em algumas lives anteriores, mas alguma pessoa pode ter perdido, né? Robson, com o seu coração maravilhoso, ele resolveu pegar DVDs duplicados que ele tem e nós vamos sortear 2 DVDs por mês de filme nacional para vocês.
vai ser uma postagem no perfil do Robson amanhã e uma postagem no meu perfil na sexta-feira, naquele esquema. Me segue o Robson, segue nosso canal no YouTube. Eu e o Robson aqui no Instagram e nós no YouTube. Comenta com o nome de 3 amigos, curte e comenta. Robson vai sortear o Palhaço com o Celton Mello. Eu vou sortear o Homem do Futuro com o Wagner Moura. Né? DVDs originais novíssimos. Não, tá dando. Só tá ao contrário, mas é a vida. Né? O pôster de Infiltrado na Clã não está ao contrário, gente, porque está ao contrário pro Robson, mas pra gente não está. Tá? Então vão ser esses 2 filmes que a gente vai sortear, tá bom? Então fica de olho nas nossas redes, tá? Rob, quer colocar o filme da semana que vem aí pra gente? Coloca. Foi. Pronto. Não estou conseguindo enxergar. Vocês estão conseguindo, gente? A Vida Invisível. Aqui, está escrito em cima. A Vida Invisível, o último representante do Brasil no Oscar, com Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler. Né? Filmaço, lindo. É o primeiro filme da semana do mês. Filme brasileiro. Sim, é um filmaço que ganhou o festival Un Certain Regard em Cannes. Bacurau ganhou a Palma de Ouro e eles ganharam o festival Um Certo Olhar. O Bacurau ganhou o Grand Prix. Ele não ganhou o Grand Prix. Não foi a Palma de Ouro? Ok. Não, errei. Infelizmente não. Né, assim. Então, filme de um grande cineasta, gente, chamado Karim Ainous, que, gente, por favor, procurem tudo que esse homem faz. Sim. Tudo que esse homem faz. Madame Satã, que foi, acho que um dos primeiros filmes dele, mudou minha vida. Eu assisti no cinema. Né? Mais uma vez mostrando que eu sou velho, né? Então, quero agradecer muito a todo mundo que esteve aqui. Arthur Quermão, muito obrigado pela sua contribuição. Né? Você que está um pouco mais em lugar de fala do que a gente. Tá? Mas muito obrigado a todos que estiveram aqui. Vai estar disponível no YouTube, no IGTV do Robson. Amanhã, sorteio no Robson. Depois de amanhã, sorteio no meu. Rob? Isso aí, gente. Obrigado de novo. Boa noite. Adoro que vocês estejam aqui mesmo de coração. Fico muito feliz. Tem sido um espaço bem importante para mim, para o Rodrigo, assim, de espaço de diálogo, de fala, de escuta e de arte. Assim, de aprendizado. De aprendizado. Acho que a arte é fundamental nesses tempos difíceis, assim, num processo de transformação mesmo do mundo, que a arte pode ajudar. Enfim, é isso. Obrigado mesmo de novo. Só fazer a fotinha, nossa fotinha. Fica um pouquinho mais para baixo, Rob. Dá um sorriso. Baixo, mais para longe, né? Não, mais para baixo mesmo, porque aí você fica mais próximo do meu rosto. Aí, dá aquele sorriso lindo seu. Eu vou fazer cara de policial mal. Foi! Obrigado, gente. Beijo até semana que vem. Beijos.